E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, que disse Genial. Nesse vídeo nós vamos continuar vendo por que não existe divisão por zero. Bom, no outro vídeo eu expliquei por quê e dei alguns exemplos. Nesse vídeo a gente vai focar como o porquê que a divisão por zero não é só inventada pelo homem. Ela não é inventada pelo homem. Ela realmente existe na natureza. O homem só descobriu, mas ela realmente existe na natureza. Eu vou citar aqui alguns exemplos onde a divisão por zero não poderia existir e não existe tanto porque realmente não existe, como por outros motivos. Eu vou usar alguns conceitos que eu não vou nem explicá-los, mas eu vou citá-los para exemplificar como isso acontece na natureza. Se você ainda não conhece algum conceito, futuramente você vai ver e vai lembrar como realmente isso se aplica à divisão por zero. A inexistência dela se aplica. Então, vamos começar por um exemplo bem básico. Velocidade. Velocidade na física? Velocidade em si, variação de espaço sobre variação de tempo. O que não pode acontecer? Não pode ter divisão por zero. Então, o ΔT, ou seja, a variação de tempo, tem que ser diferente de zero. Então, o que não pode acontecer? Velocidade igual a ΔS sobre zero. Isso não pode acontecer. Agora, por que não pode acontecer? Bom, tanto porque nós dizemos que não existe, mas, de novo, não é só porque nós dizemos, realmente isso acontece. Imagina que você tivesse um ΔT igual a zero. Bom, como você vai ter velocidade com um ΔT igual a zero? Não tem como. Se não houve variação de tempo, se o tempo não variou, não mudou da situação inicial. Você ainda está na mesma coisa, não houve nem movimento. Se o tempo não variou, nada mudou, né? Isso pensando na nossa física clássica. Se o tempo não variou, nada mudou. Então, se o tempo não variou, não existe movimento, não existe nem velocidade. Por isso, você não existe, tanto porque não vai existir essa situação na natureza, e também isso se comprova pela divisão por zero inexistente. Um outro caso, a fórmula que relaciona pressão, volume e temperatura, né, a variação dessas grandezas em um gás, que por alguns é chamada de pivot-Povetov. Relaciona a pressão, o volume e a temperatura de um certo gás, né, quando varia. O que não pode acontecer? Bom, nós sabemos que temperatura 1 tem que ser diferente de 0, temperatura 2 também tem que ser diferente de 0. Agora pensa, por exemplo, o que ia acontecer se, por exemplo, fosse 0 graus, temperatura igual a 0 graus Celsius. Temperatura igual a 0 graus Celsius. Seria 0 aqui embaixo, o que não pode acontecer agora. Peraí, na nossa teoria, sobre quando nós estudamos esse negócio em gases, nós vemos que a temperatura tem que ser dada de Kelvin. Então, o que não pode acontecer é a temperatura ser igual a 0 Kelvin. Isso aqui não é um ok, tá? Isso aqui é um 0 Kelvin. Agora, pense. Como realmente a divisão por zero não é apenas uma regra, ela existe de outros meios. Você não pode dividir por zero, tanto porque não se divide por zero, mas como também não pode existir a temperatura de 0 Kelvin. Como nós vemos em termologia, a temperatura de 0 Kelvin é um estado onde as partículas estariam paradas. E isso não existe na natureza. Não existe a temperatura de 0 Kelvin. E também não existe a divisão por zero. Então a gente vê como as coisas se relacionam. Não pode ser zero aqui embaixo, tanto porque não pode ter divisão por zero, como a temperatura embaixo também nunca vai dar zero, porque não existe 0 Kelvin. Então a gente vê como tudo se combina, né? A natureza é linda, é linda. Vamos ver mais um exemplo de emocionar. Isso aqui é muito bonito. Em relação à trigonometria, em relação a 90 graus. Bom, da trigonometria nós sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1. Que o cosseno de 90 graus é igual a 0. Nós também vemos que a tangente de θ, sendo θ qualquer ângulo, é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, a tangente de 90 é igual ao seno de 90, que é 1, sobre o cosseno de 90, que é 0. Agora, peraí, nós acabamos de chegar numa divisão por zero. E nós sabemos que isso não pode existir. Então, não existe a tangente de 90. Pronto, não existe. Agora, de novo, isso não é uma regra que nós instituímos e nós vamos falar não existe tangente de 90. Isso realmente acontece. Vamos ver onde. Imaginemos aqui o ciclo trigonométrico. E aqui a reta da tangente. Então, se eu tenho, por exemplo, esse ângulo aqui, qual é o valor da tangente dele? Bom, é a reta, vai passar por ele, vai passar pelo centro do ciclo e vai tocar aqui um ponto na reta tangente. Esse ponto aqui é o valor da tangente, né? Considerando aqui igual a 0. Outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui. Onde é a tangente dele? A tangente dele é aqui, é esse ponto
Aqui. Agora, 90 graus. Onde está 90 graus? 90 graus ele está aqui. Bom, agora pensa. Que ponto que sai, que passa pelo 90 graus e pelo centro da circunferência? Que ponto não, que reta que passa pelo 90 e pelo centro? É essa reta aqui. Agora, essa reta nós podemos ver até visualmente. Vamos chamar de reta S, reta R e a reta da tangente S. Nós podemos ver visualmente que R é paralelo a S. Essa reta aqui é paralela à reta S. Então, quando a gente vai vendo aqui o valor das tangentes dos ângulos próximos a 90, vai cada vez crescendo, 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 e cada vez se aproximando da reta da tangente. Mas nós vamos ver que quando realmente, na reta da tangente de 90, quando realmente chegar na reta da tangente de 90, essa reta vai ser paralela à reta da tangente. Então, essa reta aqui, ela nunca vai tocar a reta tangente. Ou seja, não existe no círculo trigonométrico a tangente de 90. Por quê? A reta que definiria a tangente de 90 nunca vai encostar na reta tangente. Então não existe visualmente, né, na trigonometria, no círculo trigonométrico, tangente de 90. Tanto porque não tem como chegar a esse valor pelo círculo trigonométrico, como porque não pode existir uma divisão por zero. Então, de novo, tudo se combina. Não é uma regra humana. A natureza se comporta desse jeito. Não existe divisão por zero. Então é isso. Bons estudos. Um abraço e até a próxima.